Começamos o capítulo com Mina perguntando ao Kafka que tipo de soldado das forças de defesa ele quer ser quando eles ainda eram crianças. É um momento bem interessante porque a Mina começa a questionar para o Kafka o que ele quer ser e ele começa a falar todos os pontos que um soldado pode atingir nas forças de defesa. O Kafka diz que quer ser um daqueles que usam trajes de batalha com muito estilo e que vai quebrar o recorde do seu poder de combate liberado, chegando em 99%. Ele diz que será um incrível espadachim e o melhor atirador. Também diz que sua contagem de kaijus derrotado será de mais de 10 mil. E ele será o capitão mais popular por 10 anos seguidos. É um ponto muito legal porque o Kafka, ele queria ter os objetivos. Ele tem, na verdade, os objetivos quando era criança. E esses pontos são analisados e trazidos mediante a outros personagens. Porque quem é o melhor espadachim é o Soushiro. E depois nós temos o personagem mais popular, que é o Narumi. Aí tem o recorde de bater ali a força, né, o poder de combate liberado, que vem provavelmente do Izao, e também aquele que, ou na verdade aquela que tem o maior poder de fogo com as armas Kaiju é a Mina. Então ele queria atingir esses alvos, mas não conseguiu. E dessa forma ele começa a contar um pouco mais sobre suas visões e a Mina começa a questionar, começa a dizer que o Kafka, ele tem um objetivo e um sonho completamente distorcido. Porque se a forma dele querer ser o capitão mais popular é tudo que ele conseguiu pensar, e que isso acaba sendo algo extremamente infantil. O Kafka fica furioso e questiona a Mina que tipo de membro da força de defesa ela quer ser. Então a Mina responde que quer ser a do tipo que mais salva vidas. Uma dualidade bem diferente entre os princípios dos personagens principais. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 109 do mangá de Kaiju número 8. Sim, pessoal, vamos então falar sobre mais um capítulo de Kaiju aqui no canal. Já é o terceiro vídeo seguido que nós trazemos aqui sobre os capítulos de Kaiju. E, é claro, né, a gente tem aqui esses capítulos quinzenais. Provavelmente o próximo vai ser aquela edição de páginas coloridas. Mas enquanto isso a gente tem muito assunto para conversar. Basicamente os dois estão lavando roupa suja. Tanto o Kafka e a Mina lavam a roupa suja neste capítulo de uma forma bem interessante. E se você está empolgado com esse vídeo, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos por aí. E é claro, se você também quer ler a minha novel Que Haja Luz, clica no link, na verdade nos links na descrição, tanto para a Novel Manias quanto também para o Tapas, para você poder acompanhar a minha história. Tá para sair um mangá, tá para sair um mangá, estamos no processo de criação do capítulo 1 do mangá de Que Haja Luz e vocês vão poder acompanhar mais notícias em breve. Mina começa a dizer que vai salvar soldados, cidadãos, animais de estimação, ninguém vai morrer nas missões que ela estiver. E é muito interessante porque ela começa a pensar em todos, inclusive até nos animais de estimação. Porque, por causa da morte do seu gato no ataque de um kaiju, ela decidiu se tornar um soldado da força de defesa. Olha só que interessante. Por causa de algo que aconteceu com o animal de estimação dela, ela acabou se tornando ali uma das capitães, principalmente ali do time 3. Mina diz que esse é o tipo de soldado que ela quer ser, o que deixa o mini Kafka com cara de paisagem. O Ibiro diz que dizer que não vai deixar ninguém morrer não é algo assim tão realista, o que deixa a Mina extremamente irritada, dizendo que ele é o último que pode falar algo sobre realismo em seus sonhos. Mina
vai pra cima do Kafka, mas ele lhe para, dizendo que juntos vão fazer os sonhos dos dois se tornarem realidade. Com certeza, eles vão fazer isso. Vemos um olhar do Kafka para a mina e depois um quadro representando que ambos finalmente estão lado a lado. É quase uma representação de uma arte bem antiga e que eu até coloquei como background desse vídeo. Mas é uma arte bem antiga, uma das primeiras de Kaiju, e a gente pode observar que o Naoya, que é o mangaka que está por trás de Kaiju número 8, ele acabou reutilizando essa arte para representar esse momento. Quem diria que essa arte era para representar o momento em que ambos estariam lado a lado, de que finalmente o Kafka alcançaria a mina, mas ao mesmo tempo, como vimos no capítulo passado, no final do capítulo passado, a mina também havia alcançado o Kafka. O Prota então tenta falar com a mina, mas ela logo lhe chama de mentiroso. Ele faz uma cara que não acredita que vai levar um sermão logo agora, e é exatamente isso. Mina então diz que Kafka havia lhe prometido que logo lhe alcançaria, mas ela pensou que ele nunca mais fosse vir. Kafka pede desculpas, mas Mina continua falando que até mesmo naquela vez no telhado, o Prota não quis contar com a sua força. Mina então questiona o Kafka se ele pensou que ia conseguir lidar com toda essa bagunça sozinho, o que vira mais um puxão de orelha para o Prota. Kafka concorda com Mina e diz que o Ichikawa havia feito ele perceber que essa situação, esse planejamento, a forma de não confiar em seus companheiros não daria certo. O que parece colocar um pouquinho de ciúmes na Mina pela amizade que ele tem com o Ichikawa. É interessante ali essa fala, porque ela conversava, agia e tudo mais, e não conseguiu convencer o Kafka a passar. Provavelmente ela se sentia também frustrada do Kafka não passar no teste, não passar ali nas provas, e meio que toda vez ele falava que ia passar, que ia passar, que ia passar, mas que não estava conseguindo passar. E aí, na primeira oportunidade, na primeira vez que o Ichikawa aparece e fala pro Kafka tentar continuar tentando, ele vai e passa. Isso acabou causando ali um certo tipo de ciúmes da mina perante a amizade do Kafka para o Ichikawa. Kafka dessa forma pede desculpas mais uma vez, dizendo que está mesmo atrasado e que não ficou nada parecido com aquele que ele havia idealizado, com aquele soldado das forças de defesa que ele havia idealizado. Mas a mina também se lembra da visão que teve em sua batalha, alguns capítulos atrás, com os milhares de soldados que foram mortos enquanto ela liderava os agrupamentos. A Shiro diz que ela também não se tornou a adulta que ela idealizou, mas mesmo assim eles precisam seguir em frente, que eles precisam continuar seguindo em frente para fazer valer a pena a morte dos seus companheiros. Então finalmente o Kaiju número 9 surge usando a cabeça do Kaiju número 2 mais uma vez para porradaria, levantando dos escombros, né, se reconstituindo, se reconfigurando ali dos disparos que a mina havia dado nele no capítulo passado, e ele estava de volta para o combate, mostrando que o poder de regeneração dele é algo extremamente absurdo. Kafka então se prepara e diz para a mina que o Kaiju número 9 está vindo. Os dois ficam em silêncio por um instante, mas Mina acaba quebrando ali essa parte meio constrangida, de constrangimento, e ela chama pelo nome de Kafka e lhe agradece por finalmente estar ao seu lado. É muito legal porque é um full spread, né? É literalmente uma página inteira sem nenhum outro quadro junto da página, para mostrar que a mina estava realmente feliz, estava contente por estar lado a lado com o Kafka, e finalmente os dois iriam lutar contra um Kaiju, que os dois iriam estar lado a lado para lutar
contra um oponente no campo de batalha. O Kafka fica chocado e o Prota finalmente havia entendido que não era apenas ele que havia esperado tanto por esse momento. É bem interessante porque no capítulo passado, no final do capítulo passado, o Kafka, ele acaba sempre pensando que era ele que deveria estar ao lado da Mina para lutar ao lado dela, para estar ao lado dela. Só que no capítulo passado também ficou bem claro, muito claro, que a Mina sempre quis lutar ao lado do Kafka, sempre quis estar ao lado dele. E quando ela chega para falar aquilo no final do capítulo passado, deixa isso de uma forma muito explícita. Mas como o nosso Kafka é um bom e velho protagonista, ele demorou para entender. E aqui, nesse exato momento, tudo começou a fazer sentido em sua cabeça. Ele começa a se lembrar de tudo que falava quando era pequeno. Ter 99% de poder de combate liberado, ter um grande espadachim e ser o melhor atirador. O Kafka estava analisando todos esses pontos e como não havia atingido esses seus ideais. O Kafka diz que nada que ele sonhou se realizou. Todos os seus sonhos estavam na tropa, mas não com ele, como eu falei pra vocês no começo do vídeo. Mas a única coisa que lhe restou foi que estaria ao lado da Mina quando fosse pra valer a pena. Mina diz para eles irem em frente e Kafka diz: só bora, vamos pra cima do Kaiju número 9. Então o Naoya manda uma pedrada pra nós em uma forma de uma página dupla, mostrando tanto Kafka e Mina quando crianças, dizendo para irem juntos aniquilar os Kaiju. É muito interessante ver esse ponto dos dois personagens ali nas suas formas infantis e os dois lado a lado no campo de batalha. Vemos o Kaiju número 9 se aproximando deles em uma forma humanoide, com os seus 4 braços e também os seus 2 rostos. É ou não é o Sukuna de Kaiju? E o Sukuna de Kaiju vem como, hein? A gente teve ali do Kafka falando eu vou vencer, e agora a gente tem um cara literalmente com 4 braços, 2 rostos, tá uma loucura. Não tem como, Naoya tá bem inspirado também em algumas coisas que Gege Akutami tem feito lá em Jujutsu Kaisen. Bom, eu particularmente curti bastante esse capítulo, é uma transição bem legal dos personagens. É uma lavação de roupa suja, é literalmente ali a Mina falando os verdadeiros sentimentos do seu coração, aquilo que ela esteve sentindo e guardando durante todo esse tempo, porque literalmente o Kafka falou pra ela infinitas vezes, milhares e milhares de vezes que iria atrás dela e no final não foi, acabou não indo. E acaba tendo ali um aprofundamento bem grande nesse sentido, porque como eu falei pra vocês, o Ishikawa precisou falar apenas uma vez para o Kafka passar no teste. E a Mina ficou várias e várias vezes insistindo, mostrando pro Kafka, mostrando ali pra ele realizar o seu sonho nas forças de defesa, mas ele não conseguiu entrar quando ela estava ali incentivando. Então meio que deu uma balançada nela nesse sentido também. E dessa forma a gente consegue ver que atingir os objetivos nem sempre está conectado diretamente a atingir de forma ideal. Eles não conseguiram atingir os seus ideais. Tudo da forma loucura, maluca, que o Kafka havia pensado, foram atingidos por outros personagens, como eu disse pra vocês lá no começo do vídeo. E também a Mina fala que ela queria que em suas missões, na forma como ela estava liderando os seus agrupamentos, que ninguém morresse. Mas, como nós vimos na sua batalha, na própria ilusão que ela foi colocada, milhares dos seus companheiros, dos seus subordinados, morreram na luta. Morreram ali nos confrontos contra os Kaijus. Mas isso é um bom ponto, porque acaba fazendo a gente questionar sobre o que fazer quando não atingirmos os nossos ideais. O que fazer quando nós não atingimos aquilo que tanto buscamos? Cara, só nos resta seguir em frente. A gente tem que seguir em frente. Há uma fala muito interessante da Mina neste capítulo, de que eles não conseguiram atingir o ideal deles, mas o que eles fizeram foi seguir em frente. E mesmo não conseguindo atingir os nossos objetivos agora, talvez lá na frente os caminhos voltam a se cruzar. E foi exatamente o que aconteceu com o Kafka e também com a Mina. O caminho deles
se cruzaram e agora eles finalmente estão lado a lado. Eu não sei o que você tem se frustrado aí, olhando e assistindo esse vídeo, e talvez tenha pensado em desistir, mas continue seguindo em frente, assim como Kafka e a Mina também fizeram. Vamos ver agora como eles vão se portar finalmente juntos, lado a lado, lutando contra o Kaiju número 9.